interlocutor mais íntimo dos meus mais íntimos diálogos. Esta frase de Viktor Frankl, dita com apenas 15 anos, diz-nos a sua visão de Deus. Foi isto que estivemos a falar no programa passado. A visão de Deus em Frankl, na logoterapia, mas sobretudo a nossa visão. E eu questionei-o no programa anterior e vou continuar a questionar neste programa qual é a sua visão de Deus. Frankl via Deus com esta intimidade, com esta proximidade e com esta leveza também, mas com uma certeza de que Deus fazia parte da sua vida e caminhava junto com ele. Tanto que Viktor Frankl tinha um sentido do ser noético, da parte espiritual, muito apurado. E houve várias situações que estão descritas também nos seus livros, onde ele realmente tinha esta sensibilidade e a intuição de perceber Deus nos mínimos detalhes, de perceber uma resposta, uma direção. E nós temos aqui um exemplo, e eu já falei dele aqui, mas eu vou falar agora que ele faz todo o sentido. Foi aquele momento onde Viktor Frankl tinha que tomar uma decisão. Ele ou iria para os campos de concentração, juntamente com toda a sua família, ou ele teve a oportunidade de ter um passaporte para os Estados Unidos, mas iria só ele e a sua esposa, e teria que deixar os seus pais. E ele estava numa luta muito, muito grande, que é: eu vou e livro-me da morte e dos campos de concentração, mas deixo cá os meus pais, e qual é que vai ser a sorte que lhes vai caber? Então ele foi até à catedral, uma catedral enorme, que ele sempre passava lá enquanto ela estava a ser construída. Ele gostava imenso dela. Esteve lá, sentou-se, olhou para aqueles vitrais, conversou com Deus, colocou esta questão: vou, não vou, como é que é, o que é que eu faço? Deixou-se ficar ali, na sua oração, na sua intimidade com Deus, deixou-se ficar. E foi embora. Deus não lhe apareceu, não lhe deu nenhuma palavra, ele foi embora. Mas assim que ele chegou a casa, o pai dele tinha lá uma pedra que supostamente ela era dos 10 mandamentos. E quando ele leu aquele pedacinho de pedra, aquela letra só poderia fazer parte do 4º mandamento: honrar pai e mãe. Naquele momento foi como para Frankl, como se Deus tivesse descido à terra e tivesse dito: fica, não vás, honra o teu pai e a tua mãe. Mas porquê? Porque o Frankl estava com o seu ser noético bem trabalhado. Então ele estava com esta sensibilidade de olhar para aquela pedra e perceber: epá, se eu acabei de pedir a Deus um sinal e ajudar-me nesta decisão, e eu tenho esta pedra que só pode fazer parte do 4º mandamento, honrar pai e mãe, isto não é uma coincidência, isto é uma providência. E você está atento a estas providências na sua vida? Eu gosto de dizer, e não sou só eu, já ouvi várias pessoas dizerem que não são coincidências, são deusidências. Ou seja, estas situações que nos acontecem na vida e que nós temos esta perspicácia e esta sensibilidade e intuição de perceber: epá, só pode ser mão de Deus. Com certeza você tem exemplos na sua vida onde aconteceram situações e você teve esta luz, esta iluminação. Isto é o nosso ser noético, é a nossa parte espiritual e nós precisamos de a trabalhar. Como é que você vê estas situações na sua vida? Às vezes, se nós não temos esta sensibilidade, elas passam-nos despercebidas, passam-nos completamente ao lado, e depois nós dizemos: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não me responde, e vamos ter com alguém que achamos que tem uma ligação maior com Deus, dizemos: olha, reza por mim porque tu tens uma ligação especial a Deus. Não é nada disso. Vou-vos contar uma situação que aconteceu a semana passada. Uma senhora, estávamos em consulta e ela está a viver uma situação já há bastantes anos de grande dificuldade no seu relacionamento. O senhor maltrata, não fisicamente, mas verbalmente. É um relacionamento muito tóxico, mesmo em termos da sua própria dignidade. Ele coloca a dignidade dela em causa, e várias situações que têm vindo ao de cima. E naquele momento ela estava-me a questionar novamente e a perguntar: doutora, será que eu não tenho que ficar para o amar, para cuidar dele? Será que eu não tenho que perdoar novamente? Será que... E eu olhei para ela
e começou-me a vir assim um flash de todas as situações que ela já me tinha falado, gritantes. E comecei-lhe a dizer, olha, isto, lembra-se disto, lembra-se daquilo, ele fez-lhe isto, ele fez aquilo. E comecei a dizer, e ao ver a senhora transtornada, eu disse-lhe, olha, desculpe, eu sei que eu estou a pôr o dedo na ferida, mas eu preciso de a fazer lembrar destas situações. Assim que eu disse esta frase, assim, o dedo na ferida, a senhora desata a chorar. E eu pensei que era daquilo que eu estava a dizer. E ela, a soluçar, disse-me, oh doutora, quando eu estava a vir aqui para a clínica, eu estava a pedir a Deus, assim, que a doutora Marta coloque o dedo nas minhas feridas para eu abrir os olhos. Até eu fiquei comovida com aquelas palavras, porque exatamente aquela frase que ela tinha pedido a Deus, o sinal, foi exatamente as palavras que eu usei. E ela, com esta sensibilidade, com o seu ser noético apurado e trabalhado, ela percebeu que isto era, sem dúvida, voz de Deus na sua vida. Como é que você vê Deus na sua vida? Como é que são essas providências que você percebe na sua vida? Esteja atento e trabalhe o seu ser noético. Até ao próximo programa, se Deus quiser.